E aí, quero saber o que você faz com o seu dinheiro. Você guarda um pouquinho de dinheiro, é uma bagunça que você não sabe nem o que entra, nem o que sai. Quando você vê, já entrou no cheque especial. E hoje, até por conta do desemprego, muitas pessoas acabaram se afundando mais em dívidas, porque algumas pensaram que fossem conseguir um emprego mais rápido, outras achavam que poderiam resolver de uma outra forma. E daí, por conta disso, você não consegue organizar a sua vida pessoal no que diz respeito à área financeira. E é importante que você tenha esse controle e essa organização, independente de quanto você ganha. Porque você nunca pode, que é a primeira regra, com certeza a Virgínia vai falar pra gente, você nunca pode gastar mais do que você ganha. Tudo bem, Virgínia? Tudo bom? Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite. Virgínia, essa é uma mania do brasileiro de acabar achando que o limite do cheque é uma extensão do nosso dinheiro, o cartão de crédito, depois eu vejo, essa coisa de deixar para lá, acaba endividando mais ainda os brasileiros ou essa é uma coisa geral, mundial? Não, acontece sim, principalmente no Brasil, né? A gente não tem o hábito de poupança. E muitas vezes até no extrato do banco aparece o limite junto com o saldo, né? Não sei se você já reparou. Então, é verdade. Isso leva a pessoa a crer que ela tem um valor a mais. E as compras parceladas também, que a gente faz muitas vezes no cartão de crédito, elas ajudam que a pessoa acabe se endividando mais, porque é um pouquinho aqui, outro ali, e quando você vai ver, o orçamento mensal está bem comprometido. Independente do que eu ganho, se eu ganhar um salário mínimo ou 100 salários mínimos, eu tenho que aprender a me organizar e poupar um pouquinho por mês, mesmo que seja, como eu te falei, a pessoa ganha R$1.000, às vezes ela fala, mas eu vou poupar 20. Posso fazer isso? Com certeza, porque aquele percentual vai ser representativo para ela. É claro que se você ganhar menos, é um pouco mais difícil por conta das questões básicas, né, de alimentação e tudo mais. A gente sabe da realidade brasileira. Mas, assim, mesmo assim, para essa pessoa que ganha um pouco menos, 10, 15, 20 reais vai ser representativo. E como é que eu faço para começar a me organizar? Aquela pessoa que já está devendo o cartão, já está com o limite do cheque especial estourado, tem o trabalho, sim, mas não tem esse bom senso ainda de organizar tudo. Quais são os primeiros passos? Bom, a primeira coisa o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então eu tenho que encarar de frente, tem que fazer o orçamento sim, tem que escrever, principalmente no início, né? Os primeiros 2, 3 meses eu escrever tudo que eu ganho, tudo que eu gasto, visualizar o que está acontecendo, para eu poder me planejar melhor e aí tomar decisões melhores. Agora, a gente tem um dado aqui da BlackRock, que é uma gestora de recursos americana, e diz que aqui no Brasil, de 1.050 pessoas entrevistadas, 61% diz que não guarda dinheiro porque não investem, porque não tem mesmo dinheiro suficiente para isso. Existe isso de ter o dinheiro suficiente ou o dinheiro que a gente tem é sempre suficiente para o investimento? Olha, é questão de organização. Como eu disse, acho que às vezes a pessoa está numa situação um pouco mais difícil, tem uma família grande, ganha pouco, às vezes um dos cônjuges está desempregado. Então, isso dificulta. Mas a imensa maioria das pessoas tem possibilidade, ou teria possibilidade de guardar, e é falta de hábito e disciplina. E também de conhecimento, né? Muitas pessoas, 37% de acordo com essa pesquisa, diz que não guarda porque não conhece nada, nenhum tipo de investimento. Essa desinformação também acaba contribuindo? Muito, muito. A gente vê que ainda existem milhões de brasileiros que investem em poupança, mesmo a gente sabendo que alguns anos, inclusive, a poupança perdeu até da inflação, né? Mas eu acho que o bacana é que a informação hoje está muito disponível, né? A gente tem YouTube, a gente tem internet, a gente tem programas assim, que nos dão espaço, como você está dando. Então, acho que a pessoa tem que correr um pouco atrás da informação também. Eu acho que, na verdade, as pessoas também têm essa insegurança, por isso que a poupança acaba sendo, entre aspas, chamativa, né? Porque ela tem muito, nessa pesquisa mesmo, diz que 20% das pessoas não investem porque tem medo de perder tudo. Tem. Então, a poupança não tem isso. Você pode até não ganhar, mas também não está quer dizer, está perdendo, na verdade, sim, né? Mas, teoricamente, aquilo que você investiu não vai diminuir. Pois é. Isso pode ser algo que faça com que as pessoas tenham menos medo, por isso optem pela poupança, principalmente quando é pouquinho, né? Sim, é verdade. Mas a gente tem outros investimentos que rendem mais e também com uma segurança muito similar. A gente tem, por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que ele paga, né, qualquer problema de dívida de bancos, né? Então você pode investir em CDBs, em LCA, em LCI. Produtos bancários, em geral, tem esse fundo garantidor, o que deixa com o mesmo risco da poupança, para até o valor limite, né, de garantia. Então acho que falta mesmo a pessoa querer ir atrás. Acho que às vezes as pessoas reclamam um pouco de falta de dinheiro, mas elas também não correm atrás de se organizar para poder conhecer melhor esse âmbito dos investimentos, de como poupar, como investir. E existe mínimo, assim, que é legal, que uma pessoa que ganha mal também pode investir, Virgínia? Olha, não tem um mínimo, porque, por exemplo, o Tesouro Direto, né, que é muito popular, você começa por volta de R$30, você consegue investir todo mês.
A poupança não tem nem esse mínimo. Então eu digo, é melhor fazer poupança do que nada. Começa a juntar na poupança, juntou um valor um pouquinho maior, você consegue ir para outros investimentos. E como que eu faço essa organização, Virgínia? Se eu tenho, vamos dizer, um tradicional do brasileiro, uma família, esposa, marido e 2 filhos. Como que eu faço para começar a planejar isso se os 2 trabalharem? Bom, a primeira coisa é que os 2 têm que fazer juntos, né? Não adianta um fazer e o outro não, porque senão sabota ali a família e você não chega a lugar nenhum. Então, eu acho que marido e esposa têm que sentar, fazer as finanças pessoais ali, organizar, por exemplo, as despesas que eles têm. Eu sempre brinco, né? Entre fixas e variáveis, obrigatórias e não obrigatórias. Listou tudo, fica fácil de você ver onde você pode cortar, o que variável você pode fazer. O que é? Restaurante, compra de presente de aniversário de alguém, é isso? É variável? É variável e não obrigatório. Certo. Então, por exemplo, obrigatório. Obrigatório é um aluguel que você tem, é obrigatório. E é fixo. Água, luz. Tá. A luz, por exemplo, ela é obrigatória, mas ela é variável. Então eu posso me organizar para diminuir a conta de luz. Ah, entendi. Entendeu? Na hora que eu consigo classificar Na verdade, assim, o único numa casa mesmo é o aluguel, né? Porque a água e luz você consegue fazer isso. E aí, a hora que você lista as despesas dessa maneira, você consegue se organizar ou para reduzir aquela despesa, ou para falar que aquela despesa, de repente, ela não é importante, né? Ou dar um presente, enfim, alguma coisa assim, você consegue reduzir ou cortar, e aí você vê, poxa, consigo guardar esse tanto aqui. Aí uma outra dica é, depois que você fez toda essa organização e viu o valor que você consegue poupar esse valor antes do mês começar. Caiu o salário ali, já poupa. Já tira antes de tudo? Já tira, É porque se não sobrar, não vai sobrar nunca. Não vai sobrar. Então a gente brinca, né? E eu tenho que tirar quanto, Virgínia? Então, aí depende do seu planejamento. A gente fala que o ideal seria pelo menos 10%, né? Mas é claro, depende muito da família. E se a pessoa é jovem, ainda não se casou, às vezes ela consegue mais, 30%, 40%. E aí aproveita esse momento para guardar. Mas o mínimo tem que ser 10%. O ideal seria 10%, O mínimo 10%. Somando tudo, né? Marido e mulher. E esposa. Orçamento doméstico, né? Tá. Você guardar 10% da receita total. E aí você se organiza para poupar, né? E paga-se a si próprio primeiro. Então, caiu o salário, já tirou aquele dinheiro, porque se esperar pagar tudo, sempre vai ter, né? Um jantar, uma coisa que você queira fazer e não vai sobrar nunca. E uma coisa também que me chama a atenção, até eu já falei sobre isso aqui uma vez, essa mania que a gente tem de, toma um cafezinho, para na loja de conveniência, compra um refrigerante, a criança compra uma bala. Você acha que isso acaba pesando mais mesmo no orçamento? Eu acho que sim, eu acho que pode pesar. Por isso que é importante uns 2 ou 3 meses você colocar tudo. Até o cafezinho, até a bala, tudo. Porque aí você consegue se organizar. Se de repente aquele café é um prazer que você tem, é uma coisa importante, não vai ser ele que você vai cortar. Mas de repente outras coisas, eu paro todo dia, como um sanduíche ou uma coisa assim fora de casa, eu posso de repente me organizar para fazer de outra maneira. Que não precisa ser uma coisa rotineira, né? Exato. Pode ser e no que diz respeito às crianças, porque hoje são poucas as escolas que falam para as crianças levarem lanche, por conta de ter cantina, essas coisas assim. É melhor mesmo indo na contramão, tentar fazer uma regra de 2 vezes por semana cantina, 3 vezes por semana lanche de casa, porque você também encarece, né? Encarece muito, né? Então eu acho legal até a família que tem possibilidade deixar pelo menos uma vez na semana na cantina, porque a criança tem a oportunidade de lidar com o dinheiro, ela vê o valor ali que ela vai gastar, ou de repente até ela economizar um valor para comprar uma bala, se ela quiser, aí é questão dos pais conversarem, né? Mas se você puder fazer em casa, com certeza é mais barato. Outra coisa, a criança, ela tem que aprender também a lidar com dinheiro? Sim, com certeza. Como? O quanto antes é importante para ela poder primeiro conhecer as cédulas, né, entender. Hoje a gente usa muito dinheiro digital, né, então a questão do cartão. Porque a criança, como ela não vê, ela acha que o cartão é infinito, né? E muito aquilo, a mãe fala que não tem dinheiro, mas passa no cartão. Né? Então, para mudar essa mentalidade, já desde cedo a criança entender, ela tomar contato com as finanças da família também, né? É muito importante. A partir de quantos anos você acredita que já é melhor introduzir a criança nesse meio econômico, vamos dizer assim? Olha, eu acho que a partir dos 5, 6 anos, quando ela começa a ter contato com a matemática, ela já pode realizar pequenas operações, entender o que é caro, o que é barato, ver valor, ir com ela, né, no mercado e tal, falar, olha, a gente vai comprar esse, tem mais qualidade, mas olha o valor, né, de repente começar a calcular, mas esse vem mais quantidade, qual que a gente vai comprar? Eu acho que aos poucos, introduzindo isso devagar, a criança ela começa a entender e fica muito legal.
E as pessoas mais velhas? A gente tem um pessoal, né, crescendo cada vez mais a turma da melhor idade, que lida com a aposentadoria, que é um dinheiro fixo, mas a gente sabe que é um pouco abaixo. Também é válido que, não, na verdade, a maioria não guarda dinheiro, né? Mas que possa ter esse controle também, porque a gente vê muitos idosos se afundando por conta desses empréstimos que são oferecidos, né, Virgínia? Muito consignado. Eu acho que na melhor idade a questão não é nem poupar, né? É a questão de se organizar em relação àquele valor que ele tem. Acontece muito, inclusive, desses idosos caírem, terem muita renda comprometida por conta da família. Usar o nome deles. Ajudar demais. A família emprestar o nome, como fala, né? O do consignado, ou mesmo que você comentou, ajuda a família, né? Um grande percentual dos idosos, inclusive sustenta netos, ajuda os filhos e tudo. Então, acho que a questão não tem que ajudar, né? Quando pode, acho que é muito bom. Mas se organizar para ele próprio não ficar sem. Os remédios, a gente sabe que na idade avançada tudo fica mais caro, né? O plano de saúde, quando tem, é caríssimo, né? Remédios, enfim. Então, a própria pessoa se organizar, fazer o seu orçamento mesmo, com as suas despesas, e se organizar financeiramente. Agora, independente da idade, a regra inicial é a mesma, né? Anota tudo que entra e tudo que sai durante 3 meses, você falou? Para ver aquilo que pode balancear ou diminuir automaticamente, né, Virgínia? Se a pessoa tiver disciplina e tempo e vontade, pode fazer isso sempre. É que a gente sabe que não dá, a vida é muito corrida. Então eu falo pelo menos 3 meses para a pessoa se conhecer seus hábitos, né, de consumo e poder tomar melhores decisões. Mas se ela puder fazer sempre, ótimo. Agora, quando é o casal, faz como? Cada um faz o seu e quando chega o orçamento, quando chega o dinheiro, junta? Pode ser assim, acho que vai muito do casal. O ideal é que seja no momento que os dois estão ali tranquilos, né? Vamos sentar na mesa e vamos fazer as anotações. Agora, no dia a dia, cada um vai ter que anotar por conta. Aí não vale esconder, né? O marido da esposa nem a esposa do marido. Tem que mostrar tudo ali para poder fazer a conta certinha. Para fazer da melhor maneira, para poder pelo menos tentar, não é nem garantir o futuro, mas é tentar ter uma vida mais equilibrada, né, Virgínia? Com certeza. Porque senão você já ganha, é quase um consignado. Você já ganha com tudo comprometido, né? Então você passa sempre, por isso que hoje muitas pessoas, se você está nessa situação, procure negociar essas dívidas, porque por causa disso é que muitas pessoas perderam o emprego e não, se afundaram, né? Porque você está contando, o cartão de crédito vai ter que pagar, só que você está contando para pagar o mês que vem. Daí você não tem como pagar o mês que vem, porque no mês que vem você não vai ter salário. Pois é. Né? Então isso é algo muito importante que você precisa se organizar, porque nome sujo você não consegue fazer nada, né, Virgínia? Nem emprego às vezes você consegue um novo, que né? Agora até isso eles estão olhando, né? Olham. E assim, falando nesse sentido, a gente tem que ter uma reserva de emergência. O primeiro investimento que você deve fazer é uma reserva de emergência. E a gente normalmente fala 4 meses das despesas fixas. Então você tem lá a sua despesa mensal que é tal, vezes 4 é o dinheiro que eu tenho que ter com certeza guardado. Por quê? Porque se um perde o emprego, né, acontece uma eventualidade. Para garantir pelo menos 4 meses do aluguel e da água e da luz. E para comer. Básico. O básico. E aí quando você volta ninguém no orçamento... ninguém tem isso, né, Virgínia? A maioria não tem. Mas olha, quando você consegue fazer uma tranquilidade, porque você tem mais segurança, você trabalha mais feliz, mais, né, relaxado. E se acontece algo ruim, às vezes tem um chefe que você tem que submeter, você consegue até, de repente, né, se organizar, pedir demissão e ir para outro emprego. Então, é uma liberdade você ter dinheiro guardado, é muito bom. Dentro desses 4 meses que você fala, aonde é que eu coloco o plano de saúde? Porque tem muita gente hoje que não paga plano de saúde, né? Daí para uma emergência, principalmente quem tem criança deveria pagar independente de qualquer coisa. Mas vamos imaginar que perdeu o emprego e não tem, isso fazer com que você tenha um pouco de dinheiro guardado para uma emergência médica também, isso também é necessário? Porque assim, a gente sabe que a saúde básica às vezes é muito complicado você conseguir uma consulta. Se é uma emergência... Você não consegue, né? Então a gente tem hoje alguns consultórios populares que você consegue consulta na casa ali de 100, 150 reais, você pode usar isso, sem comprometer o seu orçamento mensal. Mas aí você pode ter, se você não tiver nem os 150, não tem nem como você fazer, né, Virgínia? Não tem jeito, você vai tem que ter uma reserva aí, tem que ter. Independente disso. Exato. É para você ter a vida organizada. Nós não estamos nem falando em luxo, para você que quer comprar uma casa, uma segunda casa na praia, quer trocar de carro. Nós estamos falando do básico para você poder respirar no dia a dia. É isso mesmo. Olha, eu vou deixar o Instagram da Virgínia e no site também, que você tem mais informações, tem endereços dela para contato também. Vale a pena, e tem muitos artigos, vale a pena você acompanhar. No site virginiaprestes.com.br e no Instagram, Virgínia Prestes Finanças. Obrigada, viu, minha querida? Eu que agradeço. Sempre uma alegria ter você com a gente. Volta sempre. Obrigada pelo convite. Vem pra cá.